Vamos ler agora, gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 13 diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: diz o povo quem é o Filho de Deus? Está fazendo a pergunta para os discípulos. E no versículo 14 ele diz assim: responderam, um deles diz que é João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Jesus perguntou. E no capítulo 16, versículo 15, diz assim: disse-lhe Jesus: e vós quem diz que eu sou? Simão Pedro vai falar, né? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vai responder. No capítulo 17 ele fala assim: Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que se revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Foi Deus que falou para ele, né? E no versículo 16, no versículo 18, diz assim: eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E no versículo 19 diz assim: eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligares à terra será ligado no céu, ou tudo que desligarem na terra será desligado no céu. E no versículo 20 diz assim: depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém o que eles eram, que era o Cristo. E no versículo 21 fala assim: desde então Jesus começou a manifestar-se a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofreria muito da parte dos anciãos e dos principais, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Agora eles vão falar coisa que na cabeça deles, dos discípulos, né? E Pedro então começou a interpelá-lo: protestar-te, temos que Deus não permite a isto, Senhor, isto não te acontecerá. Ele está falando para Jesus, Jesus vai responder ele. Mas Jesus voltou-se para ele e disse-lhe: afaste-se de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo dos teus pensamentos, não são de Deus, mas dos homens. É porque tem muita coisa que os homens falam e faz, as coisas dos homens. As coisas de Deus é só Deus, né? Mas tem as coisas de Deus que nós, que somos cristãos, nós podemos fazer no pedido de Deus, conforme o nosso entendimento de nosso Cristo, né? Nosso Deus. E
em seguida, no capítulo 24, diz assim: em seguida disse-lhe a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E no versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvá-la a sua vida, perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. E no versículo 26 diz assim: quem se virá a um homem ganhar o mundo inteiro e vem a prejudicar a sua vida, o que dará um homem em troca de sua vida? E no capítulo 16, versículo 17 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo a sua obra, suas obras, né, que você fizer. E no nosso entendimento da Santa Palavra, aqui porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com seus anjos e com todo os suas coisas. E desde aqui verão mortos, não verão a morte, sem tenha visto o Filho do Homem voltar da majestade do reino. Esse é Jesus falando, né? Agora nós vamos passar pro 17, né? E diz assim, no versículo 17 fala assim: versículo 1 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziram a parte de uma alta montanha. E no capítulo 17, o versículo 2 diz assim: lá ele se transfigurou na presença dele, seu rosto brilhou como o sol, mas veste tornou-se resplendor de branco, muito branco ficou nosso Senhor Jesus Cristo, a roupa dele, o corpo dele, tudo, da majestade de Deus, né, no poder, né. E no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: eis que apareceu Moisés e Elias e conversando com ele. E os discípulos ficou escutando, ficou vendo, né. Pedro tomou tua palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estamos aqui. Se queres fazer que 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E falava, e ainda quando veio uma nuvem iluminada, ao envolveu daquela nuvem, fez-se ouvir uma voz, dizia: eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouviu? É para ouvir o que ele fala. Nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou para falar com o nosso Deus, para poder ele estava perto já dele ser julgado. Ele foi pedir para nosso Deus, para ele e Deus, né, para poder proteger ele, para poder passar pela essa aflição, pela salvação dos pecados de todo o povo. Jesus Cristo ama todos vocês e todos nós. Amém.